Então vamos lá? Vamos lá então? Pega aí papel, caneta e nós vamos falar um pouquinho aí das terras desabitadas da nossa vida, né? Nós vamos falar dos desertos. O povo de Israel, assim que sai do Egito, lá no livro do Êxodo, eles enfrentam Amaleque, enfrentam o Mar Vermelho, eles vencem Faraó e os egípcios. Deus leva Moisés ao monte, dá os mandamentos e também Deus pede a Moisés para construir um tabernáculo no deserto, tá? Numa linguagem contemporânea, construir uma igreja móvel no deserto para que Deus pudesse se mover entre o povo. E depois que ele constrói esse tabernáculo, né, Deus começa a conduzi-los pelo deserto. E claro, acontece muita coisa nesse deserto, mas eu quero até ler já o versículo que Deus assentou no coração nessa noite, para você entender por que eles andaram tanto pelo deserto. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, o texto vai dizer assim, ó: E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. Então Deus ele tem uma relação com esse povo. E aí Deus está tirando esse povo do ambiente de escravidão e levando esse povo para uma terra prometida. E o texto de Deuteronômio capítulo 8 vai deixar bem claro qual é o propósito do deserto na vida dessa gente. E aí, de forma literal, o que ele fala? Te humilhar, te provar, saber o que estava no teu coração e se você guardaria os mandamentos. Então, de fato, todo mundo enfrenta desertos na vida, terras desabitadas, momentos de escassez. Sim. É só Deus que te leva para o deserto? Não, não é só Deus que te leva para o deserto. Existem desertos que são escolhas nossas. Você precisa entender isso. Mas nós vamos falar disso essa semana também. Agora, nessa situação, Deus estava levando esse povo e conduzindo esse povo a esse deserto. E aí, esse deserto ele pode ser terra desabitada. Esse deserto, como o deserto que Jesus enfrentou, pode ser um deserto que haviam animais selvagens, tá? Esse deserto é o deserto da escassez, esse deserto revela dificuldade, esse deserto revela a solidão, expressa a solidão, não é? E aí nós precisamos entender também que cada pessoa, dentro da sua subjetividade, dentro das suas crenças, dentro das suas construções, enfrentam os seus desertos, cada um à sua maneira, tá? Então cada um tem uma maneira de olhar o deserto. Cada um tem uma maneira de vivenciar o deserto. Cada um tem uma maneira de enfrentar o deserto. E por que eu falo isso? É importante você ouvir isso. Porque às vezes você está enfrentando um momento difícil na tua vida e você quer que as pessoas te compreendam. E elas não vão te compreender. Nem todo mundo vai ter a compreensão daquilo que você está vivendo, daquilo que você está passando, tá? E aí, às vezes, em momentos difíceis da nossa vida, a gente quer que as pessoas, exigir das pessoas alguns movimentos, algumas atitudes que nem sempre elas vão conseguir fazer a maneira com que você aguarda. Isso é importante a gente saber. Cada um de nós somos construídos de uma maneira diferente. Então, quando a gente chega nesse momento do deserto, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que é um tempo de aprendizado. Isso a gente precisa internalizar dentro de nós, porque se você colocar dentro do seu coração que esse momento das terras desabitadas, esse momento de escassez, esse momento de dor, esse momento de luto, se você colocar na sua cabeça que esse momento é um momento de aprendizado, vai ser um momento de aprendizado. Não vai ser um momento a qual você vai ficar ali, vai se prostrar e vai permanecer frustrado nesse momento. Agora, existe um outro fator que a gente precisa falar também. Gente,
Deserto você não vence. Entenda o que eu vou dizer para você agora. O deserto é um inimigo, ele não é um inimigo que você vence na força. O deserto ele é meio que abstrato. Como assim? Por quê? Tem gente que consegue sobreviver no deserto literal de forma tranquila e é habitual para eles. O deserto, para gente que está acostumado a ter, a ser, a estar e a viver, ele é abstrato. Você não vence ele com força. Você não vence ele com armas. O deserto, ele usa o lado ruim que tem dentro de você. Olha que palavra. O deserto, o que ele faz com a gente? Ele pega o que há de ruim dentro de você e se volta contra você mesmo. O deserto a gente não vence com armas. O deserto, à medida que você demora nele, por que eu falo que não se vence deserto? Deserto você se atravessa. Deserto é um tempo. Deserto é uma extensão. Deserto é um perímetro. Deserto é um lugar. Você não luta no deserto. Você atravessa o deserto. E quanto mais rápido você atravessa, menos risco você corre do quê? Do deserto pegar isso que é ruim de dentro de você e se voltar contra você mesmo. Já parou para pensar nisso? No deserto, diante da escassez, as suas necessidades começam a gritar dentro de você. O deserto começa a revelar. Olha só o texto que nós lemos, e aí existe uma sequência daquilo que Deus está falando ao povo. O deserto, ele vai te humilhar, não é? Humilhar em que sentido? Ô pastor, de que forma? De que jeito? É a aflição que vem sobre você, a aflição que vem sobre os seus sentidos, é a aflição que vem sobre as suas emoções, é ser abatido em todos os aspectos da tua vida, sejam eles físicos, emocionais, e aí, quando você entra, ele vai o quê? Medir forças, é ser afligido. Ele vai medir forças o quê? Com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas necessidades. Esse é o aspecto. E ele vai também fazer o quê? Ele vai te espremer. Em que sentido? Você no deserto, quando está sendo afligido ou afligida por ele, você vai perceber algumas mudanças em você. É por isso que Deus às vezes permite esse deserto. Mas o deserto, vou sempre falar isso, é para atravessar. O deserto ele vai te provar, não é? E aí você vai ser provado e aí você vai descobrir se você está sendo aprovado ou aprovada. Provar em que sentido, pastor? É o teste. Ele te experimenta, o deserto te experimenta. O deserto, ele traz à tona na sua vida, ele separa aquilo que é fala e aquilo que é vida prática. A gente tem um discurso muito bom, mas quando você vai para o deserto tem a intenção de separar a sua falácia, aquilo apenas que sai da tua boca para fora, do que realmente você é. No deserto é separado o homem exterior, a mulher exterior, aquilo que se mostra para o outro da tua essência. O deserto tende a revelar a tua essência, aquilo que está totalmente por dentro. O deserto não se convence das tuas falas. O deserto não se convence das suas manobras de oratória. Você não engana o deserto com a sua política diplomática. Consegue entender isso? Você não engana o deserto com o seu discurso. No deserto, você tem que ser. É o ser que vai fazer você atravessar o deserto. Por isso eu fiz questão de colocar esse tema, o deserto e eu. No deserto, os nossos discursos falaciosos, eles caem por terra. Por quê? O discurso sai e o que sobra?
é apenas a essência. O deserto revela aquilo que está no seu coração. O deserto, ele é usado para que você se conheça e para que o mundo espiritual também saiba quem você é. Esse é o propósito do deserto. No deserto, você é levado a esse lugar e aí Deus ele não precisa te conhecer. Por quê? Porque Deus sabe quem você é. Deus sabe quem somos. Mas lá no deserto você se conhece. Em que sentido? Talvez você tenha uma vida, um estilo de vida, e você vive reclamando. Não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, não suporto mais isso. Esse trabalho não tá bom, essa família não tá boa, isso não tá isso, aquilo não tá aquilo. E aí Deus te leva para o deserto. E aí, entenda uma coisa dentro do que eu quero dizer. Por exemplo, vamos supor que você só gosta de tomar água com gás, ou você só gosta de tomar água gelada, ou você gosta de tomar água na temperatura ambiente. Mas quando você está no deserto, em meio à escassez, você para de fazer escolhas. Escolhas sobre aquilo que é necessário. Porque água é água, não é? É necessidade. Mas aí, o que a gente tem por hábito, o ser humano? Ser humano, quando ele está num ambiente favorável, ele não quer viver apenas das necessidades. Ele quer ir além, não é? Então assim, a água mata a sede. Não, mas eu não gosto de água assim, eu não gosto de água daquele jeito. Quando você vai para o deserto, você perde esse poder de escolha. E aí você fica o quê? Apenas com aquilo que te mantém vivo. E nesse momento você descobre que você estava reclamando demais. Já passou por esse momento? De uma fase da vida que você reclamou muito, só que depois você chegou num momento muito pior do que aquele que você estava? E aí o que você diz? Eu era feliz e não sabia. Olha, eu estava reclamando tanto daquela situação, mas olha só hoje o estado que eu estou. Não era para eu ter reclamado daquilo. Daquele modo estava melhor. Daquela maneira estava melhor. Então, quando você vai para esse ambiente do deserto, você começa a valorizar o quê? As pequenas coisas. Você para de florear as coisas. Você deixa de ser exigente com as pessoas, consigo mesmo. E nesse momento é bom que o quê? Você baixa a bola, não é? E às vezes Deus acaba permitindo isso, por quê? A gente acaba ficando altivo. Porque um dia eu já fiz isso, porque um dia eu já fui desse jeito, porque um dia eu já fui dessa maneira. E nesse momento, o nosso coração começa a ser revelado. Para quem? Para nós mesmos. Deserto é lugar de análise. No texto que nós lemos, o Senhor vai falar assim, eu queria ver se vocês iam guardar o mandamento de verdade. Nesse momento, Deus está falando assim, o deserto revela as suas verdadeiras motivações. Sim. Quantas vezes aquele povo lá no deserto não desejou voltar para o Egito? Eles nunca acreditaram em Deus. Eles nunca creram que Deus estava levando eles para uma terra prometida. Quantas vezes eles não amaldiçoaram Deus? Porque a motivação estava errada. E se você entra no deserto com a motivação errada, você morre no deserto. Você se perde no deserto. Quando nós falamos de motivação, nós falamos de objetivo. E aí você precisa ter em mente o quê? No deserto, vou voltar nessa fala, não adianta você achar que você tem que ter mais força, que você tem que ter mais recurso, que você... Não, você tem que atravessar. Você tem que estar em movimento. Deserto é lugar de movimento, porque quanto mais você se movimenta, mais focado você fica no destino onde você quer chegar. Então, o deserto não é um lugar que você fica de qualquer maneira, de qualquer forma. Eu ainda essa semana vou usar alguns desertos aqui para a gente ministrar. O deserto de Jesus, né? O deserto de Elias, e a gente vai aprender muito sobre essa questão de como se comportar no deserto, de como atravessar o deserto. Ponha isso na tua cabeça.
O deserto foi feito para atravessar. Atravessar. E quando você está atravessando, você precisa fazer o quê? Você precisa gerenciar bem as suas energias. Nós vamos essa semana falar do deserto de Agar. É fantástico o deserto de Agar. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Mas por hoje, nós vamos orar. Deus, muito obrigado por esse tempo. Ensina-nos, ó Pai, que esse momento é um momento de travessia, Pai. Podemos estar cansados, esgotados e esgotadas. Mas nós precisamos manter a nossa motivação em Ti, olhando para Ti. E entender que esse tempo é um tempo de aprendizado, Senhor. Não fomos chamados para desistir, ó Pai. Não fomos chamados para abandonar, Senhor, projetos. De fato, existem momentos na vida que nos cansamos. Mas Tu, ó Deus, se revelou ao povo de Israel no deserto. E Tu, ó Pai, providenciava sombra, providenciava calor nas noites frias, Tu providenciava água em tempo de seca, Tu providenciou o pão, a carne, e Tu os abasteceu, ó Pai, durante o tempo que foi necessário. E nós cremos, ó Pai, que nós iremos ser aprovados, mas também teremos um autoconhecimento nesse tempo da dificuldade. Nós iremos reconhecer que nós somos falhos, que nós somos pecadores e pecadoras, que nós somos limitados, limitadas, Senhor. Em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana de autoconhecimento, uma semana de entendimento, uma semana de verdade, Senhor, na nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E se essa palavra falou ao teu coração, compartilha ela aí nas suas redes sociais, tá? Amanhã te espero. E lembre-se, essa semana a gente vai terminar na sexta e vamos fazer uma pausa. Então aproveite para nós podermos estar juntos aqui todos os dias, tá? Amanhã a gente continua falando dos desertos aí da nossa vida. Grande beijo no coração de todos vocês e espero vocês amanhã aqui mais uma vez. Tá bom? Abraço aí para a família do Rodrigo, da Adriana, o esposo da Adriana, as meninas aí. Deus abençoe. Amanda, Deus abençoe todos vocês. Tá bom? Beijo no coração.